como lidar com substratos escurecidos. Encontrar um caminho para atingir resultados de qualidade em dentes com substratos desfavoráveis requer algumas estratégias, requer o domínio de algumas técnicas, requer uma visão um pouco mais detalhista de alguns pontos, né, dentro de um tratamento. Nessa aula, eu quero mostrar para vocês 5 cuidados para melhorarmos os resultados quando lidamos com substratos com cor desfavorável. E o primeiro cuidado se refere exatamente à cor do substrato. E para nos auxiliar nessa atenção, nesse cuidado, eu gosto muito de utilizar um material da Ivoclar, que é o Natural Dye Material. Esse material, ele é um material que ele é como se fosse uma resina, né, um pouco mais macia, como se fosse uma resina siliconada, um material fotopolimerizável, que ele representa 9 cores de substrato. Ele tem, né, as bisnagas, realmente como se fossem bisnagas de resina, e esse material ele tem uma nomenclatura que varia do 1 ao 9. E esse material traz consigo uma escala de cores. E o que é interessante? Da mesma forma que nós podemos avaliar a cor do substrato dentro dessas 9 tonalidades, nós temos a possibilidade também de utilizar esse material para confeccionar troquéis dentro da coroa ou dentro do laminado cerâmico da faceta, que vão simular de uma forma muito próxima da realidade qual que vai ser a interação daquela restauração fresada com o substrato. Isso auxilia muito, primeiro na avaliação da seleção do bloco, se você selecionou um bloco que realmente vai interagir com aquele substrato de uma maneira a te entregar a cor final desejada para a sua restauração. E outro benefício é você poder fazer a maquiagem utilizando esses troquéis. Então, dentro da minha rotina clínica, eu sempre trabalho com esse material para fazer as maquiagens dos meus casos clínicos. Por quê? Sabendo de antemão como aquela restauração vai interagir com o substrato, eu consigo ter uma maquiagem muito mais previsível, né? Um resultado que eu consigo ter uma visão, antes de levar para a boca, já ter uma ideia muito próxima de como aquilo vai reagir. O segundo ponto, muito importante, adequação dos preparos. Nós precisamos entender que a maneira como nós preparamos o nosso dente pode nos auxiliar ou pode complicar os nossos resultados quando nós estamos trabalhando com substratos desfavoráveis. Em muitas situações, eu posso ter casos clínicos como esse, que dentro de uma mesma situação, dentro de um mesmo paciente, eu tenho as mais variadas situações. Por exemplo, o meu dente 11 e o meu dente 13 eram 2 substratos onde eu não tinha diferença de cor entre a cor do substrato e a cor final desejada. Nesse caso, eu preparei com um desgaste de 0,3 milímetros, deixando as minhas terminações supragengivais. A gente vê nitidamente, né, o término supragengival. Na condição do meu incisivo lateral, era um dente que já tinha o seu canal tratado, um pequeno escurecimento na cervical, e eu tinha uma variação de aproximadamente 1 a 2 cores, da cor atual do substrato para a cor final desejada para a restauração. Então, nesse caso do incisivo lateral, eu fiz um desgaste que variou de 0,5 a 0,6 milímetros de espessura e posicionei a minha margem pelo menos ao nível gengival. E dentro desse mesmo caso, eu ainda tinha uma outra situação com variação maior. Eu saía de um substrato, né, que tinha mais de 3 cores de diferença. Então, nesse premolar, eu fiz o meu preparo desgastando aproximadamente 0,9 milímetros e joguei a terminação do meu preparo
subgengival. Ou seja, eu tendo em mente o que eu preciso fazer para adequar o meu preparo, eu me aproximo de ter um resultado estético mais interessante. Como eu falei, logicamente, apenas a atenção ao preparo não é o suficiente para que eu tenha sucesso com substratos desfavoráveis. Por exemplo, um caso como esse, eu preparei adequadamente, porém eu tenho que ter em mente que a seleção do meu material restaurador nesse caso deve atender às expectativas de conseguir bloquear o substrato mais desfavorável. Então, dentro de um cenário clínico, uma das tomadas de decisão que eu tenho para selecionar o meu material restaurador é partir do substrato mais desfavorável. Por exemplo, se eu estivesse lidando apenas com a situação do meu dente 11 e 13, eu poderia selecionar o material restaurador mais translúcido, porque eu não teria interferência negativa do meu substrato. Em um caso como esse aqui, que envolve mais de um tipo de substrato em relação à variação de cor, se eu escolher um material mais translúcido, eu vou ter um péssimo resultado estético nessa situação. Por quê? Eu teria um material onde ele vai interagir com o substrato que é de cor desfavorável, que já baixa o valor da restauração, e se eu ainda colocar um material mais translúcido e mais espesso, que simularia o esmalte, eu vou matar o resultado estético abaixando muito o valor da restauração. Então, em um caso como esse, além de preparar adequadamente em relação à espessura e em relação ao posicionamento da margem gengival, eu preciso ter em mente a escolha de um material que vai bloquear de maneira efetiva aquele substrato mais desfavorável. O terceiro aspecto a ser considerado é a atenção exatamente à seleção do material restaurador. Então hoje, dentro do meu arsenal clínico, eu trabalho com dissilicato de lítio dos mais variados graus de translucidez, HT, MT e LT, trabalho com cerâmicas feldspáticas e trabalho com silicato de lítio, que é um material que tem uma opalescência muito interessante, como por exemplo o Celtra Duo da Dentsply Sirona. Então essa atenção ao material restaurador, a seleção do material restaurador, quando eu estou lidando com substrato desfavorável, é o terceiro cuidado que eu preciso ter para aumentar as minhas chances de sucesso. Por exemplo, vamos pensar num caso onde eu escolhi um bloco que seja um material de baixa translucidez, como por exemplo o IMEX LT. Esse IMEX LT, ele tem uma indicação muito precisa para esses casos onde eu tenho o substrato de cor muito desfavorável. Em um caso como esse, com substrato de muito baixo valor, dificilmente eu conseguiria um resultado estético satisfatório usando um material diferente do bloco LT. E eu fiz uma simulação nesse caso. Aqui do meu lado direito, eu tenho uma foto das coroas provisórias em PMMA na cor A1, e o meu dente 22, que era exatamente o meu substrato mais desfavorável, eu fresei dois materiais. Eu fresei uma coroa de IMEX HT BL3 e eu fresei uma mesma coroa de IMEX na cor LTB1. E quando eu fiz essa análise, eu queria entender como esses dois materiais podiam interagir naquele caso. Eu pensei o seguinte: eu queria um material que não desse um resultado tão opaco, que fosse mais fácil de maquiar. Então, dentro da classe do HT, eu busquei um material que tivesse um valor mais alto. Ou seja, eu tenho variações de valor de LT para MT para LT, ou seja, comparando HT, MT e LT, o HT é o que tem o mais baixo valor. Então, dentro daquele que era o mais baixo valor, eu busquei o material que tivesse mais alto valor, dentro de uma escala pensando na cor final do meu tratamento.
Então, nesse caso aqui, se eu queria uma cor final B1, que era a cor desejada, qual foi a minha estratégia? Eu pensei no HT BL3, que é um material mais translúcido, porém de mais alto valor, porque ele é mais branco. E de outro lado, eu simulei o LTB1, que era um material mais opaco. E aqui muitas pessoas me perguntam, Alex, mas como que você escolhe o material cerâmico? É um tom abaixo? É na mesma cor final desejada? Aí eu tenho uma pequena regrinha também, que eu vou passar para vocês, que também não crava 100% dos casos, mas ajuda bastante, que é a seguinte. Se eu tenho uma cor final desejada B1, e aquele caso me pede um bloco mais opaco, como é esse caso, ou seja, para a cor final B1, se eu vou usar um bloco de baixa translucidez, eu vou usar um bloco na cor final desejada, ou seja, LT, que é de baixa translucidez, B1. Se eu quero para esse caso clínico, eu posso ter a possibilidade, e esse B1, ele é um B1, mas que é um B1 mais translúcido, de mais baixo valor, eu vou partir para um bloco HT. Porém, eu só posso usar o HT se os substratos forem todos favoráveis e eu devo utilizar o HT 2 tons abaixo da cor final desejada. Seria um HT BL3. E se eu puder usar um bloco MT, se eu escolher um bloco MT, eu escolho esse bloco MT um tom abaixo da cor final desejada. Em resumo, para um caso B1, se é um B1 de alto valor, LTB1. Se é um B1 de médio valor, comparado com a escala de cor, MTBL4. Se é um B1 de mais baixo valor, HTBL3. Então, LT no mesmo tom da cor final desejada, MT um tom abaixo, HT 2 tons abaixo. E o que é importante? Nesse caso, na época que eu fiz esse caso, eu não tinha a opção do bloco MT. Então a minha análise foi em função do HTBL3 e do LTB1. E eu vi que a interação do LTB1 com o substrato foi muito mais interessante do que a do HT. O HT me deu um resultado meio azulado, meio artificial. Então, por mais que eu tivesse utilizado um bloco de mais alto valor dentro da classe do LT, pela interação com o substrato, pela própria característica de translucidez do bloco, o resultado ficaria artificial. E aí eu parti realmente para a seleção do bloco LT. Então, mais uma dica, em casos onde eu tenho grandes variações de substrato, escolha pelo substrato mais desfavorável e frese uma restauração e leve aquilo em boca e faça a sua análise. Para aí sim você só depois disso fresar as outras restaurações. Então, aqui eu tenho o LTB1 que já estava maquiado e ele foi o guia para que eu finalizasse a fresagem e o acabamento das outras peças. E vale ressaltar mais uma vez que para blocos LT de baixa translucidez, quanto mais opaco, quanto menos translúcido for o seu bloco, mais você precisa caprichar no refinamento da forma para criar áreas de passagem de luz natural aqui na borda incisal. No momento da maquiagem, eu tenho os troquéis simulando a cor dos preparos e aqui eu já vejo em boca um resultado final das coroas LTB1 de Emex maquiadas. Quando eu faço alteração de brilho e contraste, nós percebemos que a gente consegue áreas de passagem de luz natural sem a necessidade de impregnar tantos pigmentos naquela restauração. Não tem como negar que esse material ele dá um resultado um pouco menos natural do ponto de vista da translucidez. Mas muitas vezes é melhor ter uns dentes mais brancos, né, com mais valor, talvez um pouco menos naturais, mas onde eu não tenha um desequilíbrio de um dente, né, em relação ao outro.
Então foi um material que bloqueou muito bem e equalizou a cor dos substratos. Considere a possibilidade de alterar a cor do seu substrato. Eu mostrei casos anteriores onde eu preparei a mais o meu dente e mantive o substrato da maneira como ele estava. Porém, eu posso considerar a opção de melhorar o substrato para utilizar uma cerâmica que seja mais estética, como por exemplo uma cerâmica feldspática. Esse caso, ele é um caso bastante interessante porque eu tinha coroas metalocerâmicas. Radiograficamente, eu tinha percebido que um dos dois incisivos centrais tinha a coroa, tinha um pino de fibra de vidro, e a coroa do outro central tinha um núcleo metálico, que era exatamente o do dente 21. Qual foi a minha estratégia? Eu pensei, se radiograficamente eu vejo que eu tenho um núcleo metálico no 21, que é o meu substrato mais desfavorável, é por ele que eu vou começar a preparar. E quando eu removi a coroa, para minha surpresa, esse núcleo metálico, ele era um núcleo metálico dourado, e a cor do meu substrato não era tão desfavorável. Ou seja, eu tinha uma face cervical de cor satisfatória, que não tinha um grande grau de escurecimento. E aqui eu fiquei tranquilo, porque se eu tenho um núcleo metálico, que já é dourado, que interfere menos negativamente no resultado final de cor, se eu dei uma espessura de preparo e se eu tenho uma cervical que é de cor mais clara, eu pensei, meu problema está resolvido. Porém, quando eu preparei o meu dente 11, que era aquele que eu acreditava que teria menos problemas, eu me deparei com um substrato extremamente desfavorável. E aí vem uma reflexão para a gente fazer. Muitas vezes eu vejo uma preocupação excessiva para lidar com casos de núcleos metálicos. Porém, uma cervical muito escurecida é mais problemática do ponto de vista estético do que um núcleo metálico com cervical que seja de cor mais favorável. De todas as maneiras, de toda forma, qual foi a minha opção? De tentar equalizar a cor desses dois substratos. Porque naquele caso anterior dos dois núcleos metálicos, eu tinha dois núcleos metálicos com a mesma cor de substrato, ou seja, as duas coroas iriam interagir de uma forma idêntica, tanto no dente 11 quanto no dente 21. Nesse caso, não. Então, nessa situação específica, a minha opção foi tentar equalizar a cor dos dois substratos, através da opacificação do núcleo metálico e através da opacificação dessa raiz mais escurecida. Então, aqui eu fiz o isolamento absoluto, fiz as retenções no meu núcleo metálico, fiz o jateamento com óxido de alumínio e para essa opacificação eu gosto muito de um material da Shofu que é a Ceramage e a gente escreve Ceramage com G. É uma resina laboratorial que tem uma sequência de materiais que a gente aplica no dente que dá uma boa aderência ao metal e que dá um bom bloqueio do substrato. Esse material, ele tem um primer de metal, ele tem um pré-opaco, que é um material extremamente fluido, que ele faz como se fosse um molhamento daquela superfície, e ele é fotopolimerizável. Depois ele tem um opaco em pasta, e por último ele tem uma dentina opaca das mais variadas cores. Ali eu saio desde A1, A2, A3, B1, B2, tem todas as cores disponíveis. Então é um material muito interessante, muito versátil, que eu gosto muito para fazer opacificação de núcleos metálicos. Então nesse caso eu opacifiquei o núcleo, opacifiquei a raiz e saí dessa situação clínica para essa mais favorável. Depois disso, providenciei o afastamento gengival, o escaneamento, e diante de um caso onde eu não tinha muitas referências anatômicas na arcada superior, pelo fato das coroas serem muito antigas, anatomicamente não estarem satisfatórias,
eu busquei informação para fazer o design das coroas superiores na forma dos dentes inferiores, buscando sempre aqueles resultados mais naturais, levando em conta a forma dental. E essa cliente tinha uma forma dental que ali ela tinha características de dente oval, mas com algumas outras tendendo para o triangular. Então a gente pode muitas vezes fazer esse jogo de pegar características marcantes do grupo principal, que seria o oval, mas observando que era um dente que tinha algumas texturas um pouco mais evidenciadas, as áreas de reflexão de luz tinham uma tendência mais voltada para um triangular, e assim a gente executou os 2 provisórios nesse formato. Então essa foi minha primeira sessão com a paciente. Eu removi as 2 coroas, opacifiquei os 2 dentes, escaneei e fiz 2 provisórios no modo biogenérico individual, através da utilização da ferramenta variação do biogenérico, buscando uma variação mais próxima do dente inferior da minha paciente. Na segunda sessão, eu removi, preparei os 2 laterais que já tinham os canais tratados, fiz 2 coroas provisórias. E nessa segunda sessão, eu já vejo uma interação desses provisórios, dos 2 centrais, bastante favoráveis em relação à cor, interação com o substrato muito interessante. Nessa segunda sessão, providenciei as 2 coroas provisórias dos incisivos laterais e mandei a paciente para casa. E estando tudo ok, ela me dando o aval de que estava satisfeita com a estética, eu simplesmente fui na administração do CEREC, troquei PMMA por Empress Multi e fresei as coroas que foram cimentadas na terceira sessão. Então aqui foram 3 sessões de atendimento extremamente tranquilas, previsíveis, onde a gente trabalhou dos dentes 12 ao 22, buscando sempre resultados estéticos mais naturais. Então aqui eu tenho a observação do meu dente 13, que não foi tocado, que era um dente natural, e as características de ajuste de forma e de cor com a técnica de maquiagem bem simplificada. E a interação dessas coroas com o substrato, na integração do sorriso, realmente fica bastante interessante, simulando bem os efeitos de translucidez, tendo atenção à cervical mais cromatizada, a incorporação de matizes que simulam opalescência no terço incisal e o terço médio sem toque de maquiagem, que a responsabilidade toda foi dada para a seleção adequada do material restaurador, nesse caso um bloco de Empress Multi. E aí o resultado final alcançado. E por último, a última dica, o último cuidado para restaurar dentes com substrato de cor desfavorável é considerar a possibilidade de fazer a restauração, a coroa, em múltiplas camadas. É uma opção que demanda um cuidado técnico um pouco mais apurado. Não é tão simples você criar um resultado em múltiplas camadas que seja natural. E para utilizar essa técnica de múltiplas camadas em dentes naturais, 2 detalhes eu julgo que são importantes. Primeiro é a escolha do material. Você precisa escolher um material que vá bloquear efetivamente a cor desfavorável. E segundo, é você preparar adequadamente esse dente para que você tenha espaço para os 2 materiais, no caso, o material do coping e o material da coroa. Basicamente, existem 3 materiais que a gente pode usar. Primeiro lugar seria a zircônia. A zircônia é um material altamente biológico para lidar com essa integração mais subgengival, e ele bloqueia muito bem substratos desfavoráveis em baixas espessuras. Tanto é que a zircônia hoje é a minha primeira opção para trabalhar com substratos desfavoráveis utilizando essa técnica de múltiplas camadas. Outra opção seria usar os blocos de disilicato de lítio MO, são os blocos de média opacidade. E a terceira opção seria usar o mesmo disilicato de lítio utilizando os blocos LT, porém LT Bleach, os blocos BL, BL2, BL3.
eles bloqueiam muito bem o substrato desfavorável, muitas vezes até melhor do que os blocos MO. Então são essas três opções de materiais. E os blocos MO, eles têm em várias tonalidades, variando desde o MO0 até o MO4. E essas variações de acordo com a cor final. Então, por causa da sua opacidade, esses blocos são ideais para a fabricação de estruturas para restaurar dentes desvitalizados ou levemente descoloridos. E eles apresentam, né, uma base perfeita para a confecção de restaurações naturais, conforme indicado no catálogo da Ivoclar. Teoricamente, o MO0 seria para os dentes com a cor final bleach, o bloco M1 correspondente a uma cor final A1, o M2 A2, o MT A3, o MO3 A3 e o MO4 A4. Então seria essa mais ou menos a indicação de qual tipo de bloco você usaria para cada cor final desejada. Então aqui um caso clínico onde foi executado o trabalho múltiplas camadas com o IMEX. Na seção número 1, a remoção da coroa, a remoção de um pino, que era um pino de fibra de carbono, que não estava satisfatório, confeccionei um novo pino em fibra de vidro, confeccionei uma coroa provisória, buscando, né, uma integração de forma com os demais dentes. Nesse caso especificamente foi trabalhado dos dentes 12 ao 22, que eram, além desse dente 21, que tinha uma coroa mais escurecida, esses outros dentes tinham restaurações extensas de resina e a opção foi por fazer uma coroa no dente 21 e laminados cerâmicos nos 3 outros dentes. E ainda nessa primeira sessão, nós fizemos, além dessa coroa provisória, foi feito um trabalho, um escaneamento para a confecção de um coping, seguindo a técnica do telescópio. E aí na segunda sessão, na sessão de número 2, eu preparei dos dentes 12 ao 22, já provei o meu coping de IMEX MO, que já estava pronto, e fiz um novo escaneamento para a confecção das coroas definitivas. No caso, da coroa definitiva no 21 e dos laminados cerâmicos nos dentes 12, 11 e 22. Fiz uma moldagem de transferência, ou eu poderia fazer o modelo impresso também, para eu ter a finalização das restaurações cerâmicas sendo realizada sobre o modelo de trabalho. Atenção, a seleção da cor do substrato, e nesse caso eu fiz um troquel dentro do meu coping, já simulando a cor final do substrato, para eu avaliar, como eu comentei também, né, em um outro momento, a importância de ter uma previsibilidade em relação ao resultado final da minha restauração, mesmo antes de levar aquela restauração em boca. E aqui, né, nesse segundo escaneamento, na seção 2, o desenho dos laminados cerâmicos 12, 11 e 22 e a coroa que foi confeccionada sobre aquele coping telescópio feito em uma sessão anterior. Então nessa segunda sessão ainda, eu voltei com a coroa provisória do meu paciente, né, enquanto eu, né, fiz o escaneamento, enquanto eu trabalhava com calma na finalização, esse paciente foi embora para casa com a coroa provisória de PMMA, a mesma que ele já tinha na sessão anterior, e eu confeccionei 3 laminados em PMMA no CEREC, fazendo condicionamento só da área central. Colei esses provisórios com uma resina fluida, né, fiz um condicionamento só da área central do dente e colei esses provisórios, né, para que o paciente ficasse até a sessão seguinte de cimentação. O polimento, como são laminados muito finos de PMMA, utilizei apenas um disco Diamond Flex com a pasta de polimento de resina, e aí ele tem um resultado bastante satisfatório para ir para casa depois dessa segunda sessão e me dar tempo de executar o meu acabamento que foi feito no meu modelo de trabalho, que pode ser um modelo em gesso, obtido a partir de uma moldagem, ou um modelo impresso, que aí vem a partir do escaneamento. O mais importante é que eu realmente tenha a condição de
ter um modelo confiável para finalizar e fazer os ajustes finais de forma. Lembrando que os ajustes foram feitos no modelo, a finalização feita no modelo e a maquiagem feita sobre os troquéis de Natural Dye que simulam a cor final do substrato. Então eu tenho uma situação onde eu tenho 3 laminados muito finos, uma coroa múltiplas camadas de copa em MO e aqui os laminados foram feitos de IMEX MT, um material de média translucidez, que foi logicamente o mesmo material da minha coroa. E aqui o resultado final da integração dos laminados com a minha coroa. Então toda uma sequência que vem desde o cuidado na remoção do pino, no cuidado da terminação do preparo subgengival, a confecção de um novo pino, o desenvolvimento de um coping, um segundo escaneamento para fazer o design das peças definitivas, mais os troquéis para finalização e aí sim o resultado final em boca.